Qual foi a coisa mais imperdoável que um professor já fez? Eu estava no chão, tremendo, porque minha garganta estava fechando, e eu não conseguia falar. Eu ouvia alguém gritar meu nome como se estivesse debaixo d'água, mas não conseguia responder a ninguém, e tudo o que eu conseguia pensar era que minha EpiPen não estava comigo. E percebi naquele segundo que eu provavelmente iria morrer na escola, na frente de todo mundo. Tudo começou naquela manhã. Eu tenho uma alergia severa a frutos do mar, mas sempre carreguei uma EpiPen comigo desde os 7 anos. Ela ficava em um daqueles estojos rígidos com meu nome e a prescrição. Todo professor que eu já tive sabia o que era, mas naquele dia, tínhamos uma professora substituta. Ela entrou na sala como se já estivesse brava com alguma coisa e nem disse olá, apenas uma lista de regras e uma tensão estranha no ar. Então mantive a cabeça baixa e me concentrei na minha lição. Ela começou a andar pela sala, e foi quando viu a EpiPen presa no cós da minha calça. De repente, ela parou de falar e perguntou se era um vape. Eu disse que não, e expliquei que era minha EpiPen. Até a levantei e mostrei o adesivo da prescrição. Falei que tinha uma alergia, e que o dispositivo era prescrito por um médico. Mas ela olhou para mim como se não acreditasse em uma palavra do que eu estava dizendo, e me disse que essa era uma desculpa nova, estendendo a mão. Eu repeti, calmamente, que precisava dela porque tinha risco de anafilaxia e poderia entrar em choque. Ela revirou os olhos, disse que eu não deveria trazer itens proibidos para a sala de aula, arrancou-a da minha mão, caminhou até sua mesa, jogou-a em uma gaveta e a trancou. E disse que eu poderia pegá-la de volta depois da aula e que, se fosse tão importante, eu deveria ter avisado a enfermeira, mas a enfermeira nem estava lá naquele dia. Então fiquei sentado ali, olhando para a gaveta trancada, tentando me acalmar, tentando respirar em meio ao pânico crescente, porque eu sabia o que aquilo significaria se algo desse errado, e algo deu. No almoço, a cantina ficou sem as bandejas identificadas, e me entregaram uma com o mesmo acompanhamento de sempre, vagem, mas naquele dia, elas foram cozidas em outra coisa, e eu nem sei o que. Tudo o que sei é que, 10 minutos depois de comer, minha garganta ficou apertada, meu rosto esquentou, e eu podia sentir a reação me atingindo como um trem em câmera lenta. Levantei, minha cadeira arrastou no chão e minha visão ficou turva. Procurei minha EpiPen por hábito, mas ela não estava lá. Eu estava ofegando, tentando encontrar ar ou gritar por ajuda. Foi quando algumas crianças gritaram meu nome, e outras pegaram seus celulares, eu estava desabando, e ninguém sabia o que estava acontecendo porque eu não conseguia falar. Eventualmente, um dos funcionários do refeitório correu para chamar a professora substituta. Eu a ouvi dizer que achava que era uma caneta, e que eu tinha mencionado algo mais cedo. A substituta travou, depois correu para a gaveta, mas quando ela conseguiu pegar a chave, eu já estava no chão e os paramédicos da ambulância chegaram primeiro. Acordei no hospital e minha mãe estava sentada ao meu lado com os braços cruzados, sem dizer nada. Ela não chorou nem gritou, apenas me entregou um pedaço de papel, uma cópia impressa do relatório de incidente da escola, e dizia que eu trouxe um dispositivo não registrado para a sala de aula, que não informei a equipe adequadamente e que violei a política de segurança. Por isso, eles me suspenderam por 3 dias. Minha mãe ligou para a escola e exigiu uma reunião, mas eles apenas disseram que a professora não foi informada sobre o dispositivo com antecedência e que tudo poderia ter sido evitado se eu tivesse explicado melhor. Eles colocaram a professora substituta em licença temporária, mas nunca se desculparam. Na semana seguinte, sentei na diretoria com o diretor e ele me disse que eu precisava escrever uma declaração aceitando que a culpa era minha, para evitar que a situação se agravasse, mas eu não disse nada e não sei o que fazer agora.